abençoar os irmãos. Boa Amém. noite. Boa noite. O pastor. A gente mais uma vez a parte chamada igreja. E estamos de volta, né? Graças a Deus. Depois de alguns dias aí ausentados. A gente foi ver o meu avô. Ele já está com idade bem avançada. E ele disse pra gente que a gente não demorasse muito a ir ver ele, porque ele não tá mais lá. A gente foi lá sábado, não foi? E a gente voltou na terça. Ele tá bem cansado, bem... A gente tava ali tentando conduzir ele para mais perto do Senhor, né? Apesar das lutas, assim, das adversidades, né? É como a gente busca a nossa parte, né? A gente planta a semente. Aí compete a ele deixar, né? Mas eu creio que o Senhor vai alcançar a vida dele. Eu creio. E é como tudo na vida do cristão, a gente tem que estar em constante luta. A gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Então, eu queria agradecer a Deus, né? Porque fomos ali, Deus nos proporcionou essa oportunidade de poder vê-lo mais uma vez, né? E quem sabe, se for da vontade de Deus, virão ainda mais algumas vezes, né? Apesar de ele estar bem cansado, mas o Senhor é fiel, né? E antes da gente iniciar a lição, eu queria mais uma vez orar. Né? Para a gente estarmos ainda mais conectados com o Senhor. Pai, em nome de teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu faço uma oração a Ti e uno com a oração do meu irmão Marles, Diácono Marles, e desde já te agradeço. Te agradeço pelas oportunidades que o Senhor nos dá, pelos desafios. Eu sei que o Senhor é fiel para salvar, para curar, para libertar, para alcançar o homem, por mais duro e difícil que ele possa ser. Porque diante de Ti nada é impossível. Então, Senhor, nós só queremos Te agradecer, Te louvar, Te bendizer. E ajuda-nos, Senhor, a sermos agricultores dos céus, a plantarmos a semente que é a palavra e que de Ti venha o produzir, que nesse caso é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem, ele divulga, ou seja, ele semeia. E é o Teu Espírito Santo que faz a semente desenvolver, a terra estar apta para receber a semente e poder haver o desenvolvimento. Então, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha romper todas as barreiras e impedimentos à Tua obra, nas nossas vidas, na vida da nossa parentela. Aleluia. Como Teu servo já orou pela saúde dos nossos irmãos. E sim, pode ser fatores humanos em algumas situações, mas também podem ser situações espirituais. Então, aquilo que for espiritual, que o Senhor chegue com a resposta espiritual. E aquilo que for natural, que o Senhor chegue com o socorro natural, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que é os cuidados, a gente ter o zelo com a saúde. E pedimos que o Senhor venha nos ensinar esta lição. Aleluia. Uma lição preciosa, mas que muitas vezes é pouco debatida. De fato, nós precisamos aprender bem mais. Também me lembro que o Sr. Billy Graham escreveu um livro sobre essa temática de hoje. E peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar o discernimento, o direcionamento. E como vamos ver na lição, somente o Senhor é digno de toda adoração. Mas os anjos, como eles mesmos disseram lá no livro de Apocalipse, ele é conservo nosso. Então, Senhor, vem nos ensinar mais da Tua parte. Ajuda-nos a guerrear com as armas espirituais. Senhor, nós te pedimos que esteja sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos fazendo trilhar o caminho certo. Aleluia. Não nos deixe desanimar, Senhor, mas ajude-nos a estarmos cada vez mais fortalecidos em Ti. Pedimos a Tua intervenção sobre todas as causas das nossas vidas, do ministério, e a Tua obra venha alcançar, né, a Tua obra através de nós, das nossas vidas, venha alcançar muitas e muitas vidas, venha salvar, venha curar, venha libertar, assim como Pedro, que estava adentrando ao templo pela porta formosa, ele e João, e ali havia um coxo,
E ele pediu uma esmola e Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse: não tenho, olha para mim, olha para nós, ele disse. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E ali aquele homem foi curado, não porque Pedro falou alguma coisa, fez alguma coisa, mas pela virtude e o poder que há no nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, que é o Senhor dos céus e da terra, a qual os anjos vieram servir após a tentação de 40 dias e 40 noites. Então os anjos chegaram e serviram ele, porque depois daqueles dias ele teve fome, teve sede. Então, Senhor, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome. Pedimos que o Senhor acampe, que a sua presença esteja conosco e também acampe os seus anjos para nos defender, para guerrear em favor das nossas vidas, assim como Jacó, que ia se encontrar com seu irmão Esaú, estava temendo, porque ele tinha feito de fato algo errado, ele tinha enganado o pai, de certa maneira enganado o irmão. Ele estava ali temeroso depois de tantos anos. E antes do encontro com o irmão, ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor, através daquele anjo, né, que é dito o anjo do Senhor, feriu Jacó e disjuntou o nervo da coxa dele. E ali era o Senhor ensinando que os métodos do homem são falíveis, mas o método de Deus faz o homem vencer. Ele estava com diversos artifícios para tentar ali aplacar a ira do seu irmão, mas foi somente quando ele teve um encontro com o Senhor foi que ele pôde vencer todas as situações. Então nós também te pedimos, Senhor, que venha nos direcionar. E também a tua palavra diz que houve um momento que Jacó viu os exércitos de Deus, os exércitos celestiais, que se diz Manaim. Então, Senhor, nós pedimos que os teus exércitos estejam em nosso favor, em nossas vidas, assim também como o profeta, se eu bem me lembro, acho que Eliseu, que viu um exército contra ele, e o moço que estava com ele, e o moço estava com medo, dizendo que era o fim deles, e o profeta orou e disse: Senhor, abre a visão do moço, e ele pôde ver os exércitos celestiais, que eram muito maiores que os exércitos humanos. Então, da mesma maneira, quando o teu anjo, o mensageiro da tua parte, falou com Moisés ali no Monte Sinai, e em toda a palavra, e mesmo o rei Zedequias, se eu bem me lembro, quando o exército da Síria estava cercando a Jerusalém, a cidade onde eles estavam ali, se eu bem me lembro, é Jerusalém, e ali ele, se vendo em aperto, ele foi buscar o Senhor no templo, levou a mensagem de Rabsaqué, dizendo que, afrontando o Senhor, dizendo: nós vencemos as outras nações, tantas e tantas nações, assim, assim, assim. O teu Deus é como somente uma delas. E aí ele disse: é verdade que eles destruíram aquelas nações, mas os deuses daqueles povos eram apenas ídolos, e o Senhor é o Deus verdadeiro. E ali ele se humilhou diante do Senhor em jejum, em oração, em entrega, em rendição. E o Senhor disse: nessa luta não tereis que pelejar. E o Senhor disse que ele não dispararia uma flecha contra a cidade, nem uma pedra, nem uma tranqueira contra a cidade. E assim o Senhor fez. E enviou o seu anjo, que destruiu 185 mil soldados da Síria. E aquele rei, ao acordar pela manhã, eram só corpos mortos. Foi embora, fugido para a sua terra. E lá, quando ele foi prestar culto pagão, seus filhos entraram onde ele estava. E Senaqueribe, e ali os filhos dele o mataram e depois fugiram. Então o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, como disse Raabe. Senhor, nós queremos te louvar, exaltar, bendizer pelo teu amor, pelo teu cuidado. Eu te apresento as nossas vidas, eu te apresento a tua obra, eu te apresento cada um dos irmãos e irmãs, e que os nossos corações possam estar preparados diante de ti para receber a tua palavra. Te apresento também o meu coração, e eu peço que, assim como na época do tabernáculo, assim que se entrava no tabernáculo, tinha ali o altar onde era queimado o sacrifício, eu peço que o meu coração seja queimado como naquele altar. E tire todas as impurezas, tudo aquilo que não te agrada, e ajude-nos a adentrarmos no tabernáculo, e como que um sumo sacerdote, adentrarmos até o Santo dos Santos para termos uma plena comunhão contigo. Peço, Senhor, que o Senhor venha fazer essa escola bíblica
florescer, frutificar. São apenas etapas iniciais, mas eu creio que vai chegar o tempo que os teus servos se levantarão como professores, professoras, ou aquilo que o Senhor designar para fazer a sua obra. E o ensino da tua palavra é extremamente importante, porque através do ensino que nós aprendemos é que nós somos capacitados. Quando um exército precisa ser preparado, ele vai para o quartel, há um treinamento, há uma série de situações difíceis. Eu não sei exatamente como funciona o treinamento, mas eu conheço uma pessoa da Marinha, que ele disse que muitas vezes não tinha tempo nem de almoçar. Sentava ali, eles davam talvez 2, 3 minutos, e se comeu, comeu, se não comeu, é isso aí. Ele botava a comida no bolso, ia para o treinamento e ficava comendo. E assim é o treinamento, não só físico como espiritual. Nós passamos por momentos adversos, difíceis, mas tudo isso é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento. Para que ao final da preparação, da estruturação, da capacitação, do revestimento, possamos estar preparados, saibamos manusear, tenhamos um conhecimento vasto. É por isso que os soldados, todos das forças armadas, têm um treinamento, eles precisam estudar diversas disciplinas, eles precisam ter um treinamento físico e mesmo emocional para suportar a pressão, suportar a adversidade, suportar a escassez, suportar os diversos tipos de ambientes que possam enfrentar. É por isso que muitas vezes o treinamento é na selva e tem diversos tipos de treinamentos. E tem mesmo o treinamento que se joga spray de pimenta nos olhos do soldado. Ele precisa ali correr, ele precisa bater num determinado suporte como se fosse um inimigo. Ele precisa efetuar uma série de atividades com os olhos ardendo. Ele precisa ter êxito. E assim também somos nós, diante das adversidades da vida, e que vão sempre surgir para tentar nos enfraquecer, nos paralisar. Mas tudo isso é um ensinamento da tua parte, para nos fortalecer, para nos capacitar, porque o Senhor não nos quer ver estagnados, o Senhor quer nos ver formando para que sejamos soldados, para que possamos avançar. E à medida que avançamos, assim como no plano natural do exército, começa-se como, não sei se um praça, depois um soldado, e vai evoluindo. Então, assim também é no mundo espiritual, a gente vai adquirindo um maior revestimento, uma maior preparação, uma capacitação, vão tendo novas patentes espirituais. Então, vem nos conduzir para que possamos respeitar o processo, porque se nós desprezarmos o processo, nós não viveremos o propósito. Então, ajuda-nos a respeitar o processo. O processo é difícil, o processo é demorado, o processo é doloroso, o processo é cansativo, estressante, mas faz parte. Então ajuda-nos a suportar o processo. E é como o soldado que é preparado, é como uma comida que é preparada, seja um bolo, tem os ingredientes, tem toda uma técnica. Então eu peço, Senhor, que o Senhor esteja a nos moldar assim. Ainda que às vezes possamos, talvez não estarmos tão apercebidos e pensamos, não está acontecendo nada, não está tendo tanta diferença, não é isso, não é aquilo, mas que na verdade no mundo espiritual estejamos avançando e avançando significativamente, de maneira firme, robusta. E ajuda-nos a conhecer o inimigo, porque assim também como nas Forças Armadas, eles precisam conhecer o inimigo que eles vão enfrentar, quem é o inimigo, como guerrear, o que fazer, o que não fazer, quais são as estratégias. Vem nos ensinar, Senhor, precisamos de Ti, ensina-nos a manusear. Porque a Tua palavra diz em Efésios 6 que nós temos uma armadura. Mas o que vai adiantar uma armadura se nós não soubermos usar? Porque Davi, quando era ainda jovem, Saul quis botar as armaduras dele, não serviu. Ou seja, tem uma armadura própria para cada um de nós e tem um período. Então, faz assim, Senhor, vem nos preparar, vem nos estruturar, que possamos vencer. Vencer o urso, o leão, o gigante, vencer o rei, e aqui no caso a autoridade, muitas vezes perversa, que não teme a Deus, e aí dos diversos âmbitos da sociedade. Ajuda-nos a sermos retos e fiéis tementes a Ti, e possamos vencer todos os desafios que possam surgir e vencer na Tua presença. Ajuda-nos a estarmos tão preparados para que quando surgirem situações adversas, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias,
nós possamos estar de pé, firmados. Tem uma estátua, nós não nos prostramos, nós não fazemos concessão da palavra de Deus. Tem a cova dos leões, nós preferimos continuar orando, ainda que isso signifique o fim. Mas, na verdade, para aqueles que temem ao Senhor é vida. Se não houver livramento físico, haverá o livramento na eternidade. Então, Senhor, nós só queremos te louvar, exaltar, bendizer, te apresentamos esta lição, dá-nos entendimento. E essa é apenas uma fase introdutória, mas que possamos avançar cada vez mais e melhor para a glória do teu nome. E eu finalizo essa oração lembrando que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o guarda das portas de Israel. O Senhor é o nosso general, venha nos conduzir para te servirmos com excelência. Assim nós te oramos, agradecemos e bendizemos em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. A lição de hoje, a lição sobre os anjos. Os irmãos saberiam dizer qual é a ciência que estuda os anjos? Ou já ouviram? Em nome do Senhor Jesus. Alguém arrisca aí dizer? Qual é a ciência que estuda os anjos? É a angiologia, Também. Pode ser tanto angiologia ou angelologia. É verdade. Ambos os termos designam o mesmo estudo. Aqui na introdução. É a 8. Aqui na introdução, na página 21, na lista da apostila, diz assim: Os anjos são seres celestiais, criaturas de Deus. Por isso, não são eternos, ou seja, eles foram criados, né? Eles têm algum poder, mas só quem tem todo o poder é o Senhor. Aleluia. Os anjos são ministradores, como a gente já destacou aqui na oração, né? Algumas questões. Os anjos são ministradores das providências de Deus. São mensageiros a fim de anunciar a vontade e os decretos de Deus aos homens. Eles servem à igreja e sempre estão por perto dos servos do Senhor para os guardar. Eu estou aqui me lembrando agora de Manoá e a sua esposa, né? Certo dia, acho que ela estava no campo e veio o anjo do Senhor para falar com ela, porque ela era estéril, e dizer: você vai ter um filho. Aí disse, né? Não beba vinho. Ele deu uma prescrição, né, que está na palavra de Deus, lá no livro de Juízes. E aí ela, quando terminou aquele encontro com o anjo, ela correu para casa para dizer para o marido, e o marido ficou atônito e: não, eu quero que o homem de Deus venha, porque eu quero falar com ele. E ele começou a orar, e um dia a esposa dele novamente estava no campo, e ela viu o anjo, e na mesma hora correu para chamar o marido, veio com o marido. Aí ele disse que eles teriam um filho, que ele seria o nazireu de Deus, que não poderia beber vinho, nem passar navalha no cabelo dele. E aí ele disse: não te ausentes, permite que a gente dê um presente. Aí eles prepararam algo para ele e trouxeram. E lá o anjo, se eu bem me lembro, ele verteu sobre a rocha que tinha lá, se eu bem me lembro é assim. E aí o fogo subiu, né? Agora eu não estou me lembrando se foi nessa passagem ou se foi com o Gideão. Mas se eu bem me lembro, eles ofereceram algo ao anjo, né? Assim, do Senhor, né? Para o Senhor. Em adoração a Deus. E essa questão dos filhos, né? Porque ali o anjo falou apenas uma parte da lição, né? Que não devia passar navalha sobre o cabelo e não deveria beber vinho, nem tocar em corpo de morto, né? O nazireu não podia se contaminar assim. Tipo, se tivesse um velório, ele não poderia ir. Oi? É mesmo isso daí? Peguei no por favor. Obrigado. E ali ele não poderia tocar no corpo de um morto, né? Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, não é só esse ensinamento que o Senhor nos dá.
São diversos ensinamentos, né? E aí fica algo assim para a gente observar, porque se fosse só se abster de vinho e não passar navalha no cabelo e não ir para um velório, né? Ou seja, há muitos ensinamentos da parte de Deus, né? E é por isso que é importante não só os pais, né? Mas toda aquela figura que representa o pai, né? Seja o pastor no âmbito da igreja, o marido no âmbito familiar, né? A esposa também, que aliás é disjuntora, seja num país, os governantes, no quartel, no hospital, que tem as lideranças, né? Então a gente tem que buscar sempre mais de Deus para saber o que Ele quer e não se contentar, né? E ali eles perguntaram como o menino deve ser criado. E eles mesmos reconheceram que eles estavam desalinhados com a palavra de Deus. Então, o primeiro passo ali seria eles buscarem estarem alinhados com a palavra de Deus. Né? E aí também, como eu já disse, teve Gideão, né? Que o anjo foi lá e ele ofereceu algo a Deus, né? Através ali do anjo. O anjo queimou aquilo ali para subir como adoração ao Senhor. E eu estava até me perguntando, né? O que foi que aconteceu que Sansão não venceu, né? Porque justamente a questão da educação, né, fala da questão da preparação. Eles prepararam apenas, talvez, de maneira cerimonial. Mas eles não prepararam, talvez, o caráter dele, né? E outros aspectos deveriam ter sido ali preparados, tratados. Continuando aqui na lição, diz assim: não devemos, portanto, aceitar outro conceito sobre esses seres, além daqueles que já estão revelados nas Escrituras para nós. Embora eles sejam seres especiais, não devemos adorá-los, nem prestar-lhes nenhum tipo de culto, como a gente foi dito, né? É tanto que Manoá e já Gideão, no caso de cada um deles, eles ofereceram algo para o Senhor, né? A Bíblia nos fala de dois tipos de anjos: os anjos bons, que são comumente conhecidos por nós como anjos, e os anjos caídos, que a gente conhece por demônios. Vamos, portanto, estudar sobre esse assunto nesta lição. O versículo-chave, como já foi lido pelo irmão Marles, Diácono Marles, diz assim, versículo-chave: eu lhes digo, quem me confessar diante... não, foi Hebreus, não foi? Foi Hebreus, aqui é Lucas 12:8. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12:8. Os anjos bons. Deus criou todos os anjos em algum dia especial. Neemias 9, verso 6, Salmo 148, verso 2 ao 5, Colossenses 1, verso 16. Os anjos glorificam o nome do Senhor, dia e noite. Que nem naquela passagem de Isaías, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E até quem diga que eles fazem isso, até para eles não virem a cair como Satanás e uma terça parte dos anjos. É por isso que constantemente eles ficam adorando também, tanto para prestar o culto a Deus, como para se lembrar um ao outro, né? Dizendo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Né? Que é para eles não se corromperem como Satanás e uma terça parte dos anjos, né? Que caiu pela ocasião da rebelião. Eles vivem exclusivamente para isso. Apocalipse 4, verso 8 ao 11, capítulo 7, verso 11 ao 13, Isaías, capítulo 6, verso 2 ao 3. A natureza dos anjos. Os anjos são incorpóreos, ou seja, são imateriais, são espírito, não são físicos como essa mesa que a gente toca, né? Talvez uma comparação bem singela, né? Se é que a gente pode fazer essa comparação, seria como o vento, né? O vento vem, você sente ele, mas você não toca ele, você não diz que jeito ele é, né? Então, uma comparação assim, para a gente ter uma noção, não é corpóreo, não tem como a gente tocar. Eles não incorporam em outros seres. Aqui no caso dos anjos que servem ao Senhor, realmente eles não incorporam outros seres. Agora, quando se trata dos demônios, a gente vê que vez ou outra eles estão entrando, tanto em pessoas como em animais, como naquela passagem do Gadareno,
que Jesus vai expulsar a legião que está no Gadareno. Aí os demônios dizem, não nos expulse daqui, nos mande para os porcos. Aí Jesus permite, aí eles vão para os porcos. Aí eles vão e se precipitam do despenhadeiro. Aí tinha 2 homens que estavam cuidando dos porcos. Aí eles correm para a cidade. Aí conta o que aconteceu lá. E quando a cidade inteira de Gadara chega ali, Jesus está conversando com um homem que era endemoniado, em perfeito juízo, vestido. Ele vivia nos sepulcros, né, praticamente nu e todo cortado. E quando eles chegam ali, Jesus está conversando com um gadareno e a população fica em choque, né? Atemorizada. O que é isso? Que esse homem estava perdido e agora está salvo. Aleluia. Né? E fala também na passagem lá de Judas, quando ele está para trair o Senhor, Satanás entra nele, né? E lembrando até algo que eu vi esses dias, a gente estava lá no meu voo, aí eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube, né? Acho que eu estava nos louvores, vendo algumas coisas. E aí quando passou um vídeo para mim assim, bem, aqueles pesado, bem pesado mesmo. Aí de repente, quando eu paro porque eu tava vendo shorts, né, os vídeos curtos. Aí quando eu passei assim, aí era tipo um ritual de magia negra, né? Se é que eu posso dizer assim. Aí era o pessoal assim, eu acho que justamente né, envolvido com essas coisas. Aí tinha como se fosse tipo um boneco inflável de um gorila, né? Só que ele deitado com a cara no chão. Aí vinha um homem com um pano, aí ficava tacando assim, né? Como se fosse um boneco inflável ali. Aí depois ele vinha com um sino. Aí ele começava a mexer o sino. Quando ele mexia o sino, que esse vídeo no caso é até acho que foi esse vídeo. Esse vídeo no caso era um pastor, acho que é um pastor, ele falando, explicando, né, o que era aquilo. Aí quando aquele homem que estava naquela reunião ali, ele estava tipo assim, como fosse tipo, não sei se seria uma espécie de churrasco, assim, né? Tava tudo como se fosse alguma confraternização lá, alguma coisa assim. Aí ele mexia o sino assim, quando ele mexia, aquele boneco começava a inflar, né? Que era no formato de um gorila, realmente assim, bem. Aí ele inflava todinho e assim, parecia muito realista, o boneco inflável, né? Aí quando ele ia passando assim, tacando o sino, assim, aí o bicho se enchia todinho e ficava em pé. E começava a andar, assim, de um jeito bem, assim, esquisito e bem... Você sente aquela coisa negativa. E aí aquele senhor, que eu acredito que seja um pastor, no mínimo um pregador, ele estava explicando que aquilo ali, aquele sino, funciona como uma varinha, que nem do Harry Potter, né? E no mundo espiritual, aquilo ali é uma espécie de instrumento de autoridade, né? Para questões malignas. E ali quando ele faz aquilo ali é uma entidade, está dentro daquele boneco inflável. E ele se mexe, né? Aí por que ele se mexe? Porque é um demônio que está ali dentro se mexendo, né? E eu vi, aí depois passou, e eu senti naquela coisa ruim por causa desse vídeo. Aí passou, eu tava vendo outro vídeo, quando de repente passa outro vídeo do menino. Acho que talvez devia ter uns 8 anos. 8, 10 anos, eu acho que isso aí. Aí era como se fosse tipo no show de talentos. Só que você via assim, que era algo assim, extremamente maligno. Aí tava ali aquele menino, tipo no show de talentos, só que o negócio dele era como se fosse truque de mágica, né? Entre aspas. Aí tinha uma porta aqui e outra lá na frente, né? Essa aqui tava de lateral e a outra lá tava de frente. Aí ele pega aqui, abre a maçaneta, quando ele atravessa, ele já sai na outra porta. E depois tem um negócio lá, foram várias coisas. Aí tem um que ele é como se algo levantasse ele. Que levanta ele, se chega, suspende ele bem alto. Como já tipo enforcando ele. Rapaz, bem... E o que eu quero dizer assim, os anjos maus, né, que são os demônios. Que eles que operam aí no plano espiritual, em contato com esse plano físico. Aí vem aquela questão, porque foi que Janes e Jambres conseguiram imitar Moisés. Moisés, né, o Senhor deu a ordem para ele ir a Faraó, foi. Chegou lá, o Senhor disse, joga o cajado, ele jogou. Aí Janes e Jambres, que eram os magos de Faraó, vieram e jogaram também os bastões deles, o cajado deles, né, se tornou em serpente. Só que a serpente de Moisés, que do Senhor, prevaleceu e engoliu as deles. Mas eles conseguiram imitar.
A palavra de Deus diz que eles imitaram até um certo ponto. E aí o porquê disso? Porque na quarta dimensão, que é justamente o mundo espiritual, porque aqui tem 3 dimensões, né? Não sei se é largura, altura, né? Largura, comprimento, profundidade, né? São as 3 dimensões, a quarta dimensão é o mundo espiritual. Aí no mundo espiritual, por trás de Janes e Jambes estavam demônios. Já por trás de Moisés era o Senhor operando os milagres, né? Tem até um pastor que hoje é falecido, o David Ponyon Bichot. Ele, lá, no caso, ele viveu na Coreia do Sul, né? E aí ele era budista. Só que aos 19 anos de idade ele teve tuberculose. E ele estava marcado para morrer por causa da tuberculose. Não tinha mais jeito. Até que um dia chegou uma jovem missionária lá na Coreia do Sul. Está ali evangelizando algumas pessoas. Evangeliza ele nem quer ouvir, porque ele era budista, né? Só que quando ela foi evangelizar, que ele tratou ela de maneira ríspida, ela começou a chorar. Aí ele disse, não chore não. Fale esse Jesus, fale. E aí ela começou a falar da palavra de Deus. E, resumindo, ele foi alcançado pelo Evangelho, né? E com pouco tempo ele já estava começando na obra, né? E talvez começou como diácono, presbítero, não sei. E aí passou-se o tempo, ele já era pastor, se eu bem me recordo. E aí estava acontecendo que as pessoas não queriam aceitar Jesus porque elas iam para meditação e eram curadas. Tipo, a pessoa tem um problema na perna, ia para meditação e era curada. Né? Tinha alguma enfermidade, era curada. As pessoas diziam assim, não precisa desse Jesus não, porque eu vou para meditação, sou curado. Aí ele intrigado, por que muitas vezes as pessoas eram curadas na meditação e na presença ali não eram, né? Em tese, pelo menos. Aí ele começou a buscar o Senhor, começou a orar. Né? E aí o Senhor deu essa resposta para ele, a questão de Moisés e Janes e Jambres. Que no mundo, na quarta dimensão, que é o mundo espiritual, quando é servos de Deus, quem está operando é o Senhor. Mas quando são pessoas que fazem seja lá o que for, ali não é o Senhor que está operando, são demônios, são forças malignas. E aí sim, aquelas pessoas podem, porque os demônios têm algum poder, mas só o Senhor tem todo o poder. E ainda que eles sejam ali curados ali naquelas atividades, naqueles eventos ali, todavia, se eles morrerem hoje, eles não são salvos. Né? E eles podem ir só até um certo ponto. Então, e no final ali a gente vê que quem venceu foi Moisés.